Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade, Cartas do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas antes de começarmos a apresentação desta 7ª lição, que traz o título Onde está morte, a sua vitória? Eu te convido a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações para você receber aí a lição no momento em que nós publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de número 7, como eu disse, ela traz o título Onde está, ó morte, a sua vitória? E tem o texto base em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós estaremos lendo apenas os versículos de 1 até o 4, neste momento, para que nós possamos introduzir esta lição. E o texto nos diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Talvez você, em algum momento de sua vida, já deve ter ouvido alguém falar que nós não passamos de matéria e que somos como qualquer animal, que quando morre, tudo acaba ali mesmo. Mas será que essa afirmativa é verdadeira? A Bíblia, ela vai desafiar essa crença e vai questionar essa ideia, visto que a própria Bíblia vai dar ênfase à ressurreição de Cristo. E qual é o significado disso? Será que nós teremos a capacidade de entender a base da esperança depois dessa vida? Poderíamos de fato pensar com fé e tranquilidade a respeito do futuro depois que fecharmos os nossos olhos aqui na Terra? Dessa forma, nós então veremos o que a palavra de Deus nos diz sobre essa questão. Alguns cristãos de Corinto estavam resistindo à doutrina da ressurreição. Eles não acreditavam que haveria ressurreição do corpo. Mas Paulo, ele é enfático ao dizer que, assim como Cristo ressuscitou, também os que creem nele estarão ressuscitando. Se não tivéssemos essa certeza, nós não teríamos uma mensagem a anunciar e continuaríamos sem o perdão, porque um Deus morto não salva ninguém. Para provar aos coríntios, aos irmãos daquela igreja, que existe ressurreição, o apóstolo Paulo ele lança a mão do evangelho e menciona as ocasiões em que Jesus apareceu vivo e falando sobre o seu próprio encontro com Cristo ressuscitado. Desta forma, na lição de hoje,
nós estaremos entendendo, a partir do ensino do apóstolo Paulo, as principais diferenças entre a perspectiva judaica e a perspectiva grega sobre a questão da ressurreição. Também nesta lição, nós poderemos compreender por que a ressurreição de Jesus ela é muito importante para a fé cristã. No estudo desta revista, nós veremos qual é a natureza da ressurreição dos crentes e quais são as implicações da ressurreição dos crentes para a vida cristã. O que poderia fazer com que pecadores medrosos viessem a morrer por amor de uma causa? O que faria alguém perder a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo? Eu diria que somente uma grande convicção de que esta causa ela é verídica. Este foi um dos maiores benefícios da ressurreição. Jesus morreu para que houvesse expiação e perdão dos nossos pecados e a reconciliação do homem para com Deus. E também ressuscitou para nos justificar e para que assim houvesse a igreja. Está lá relatado em Romanos 4, no versículo 25. Porque os primeiros mártires, os grandes responsáveis aqui na terra pela multiplicação da igreja, foram movidos pela certeza que o Cristo que eles viram subir à cruz foi o mesmo que eles viram após a sua ressurreição. A grande esperança da igreja é a volta de Jesus. Todo crente, ele anseia vê-lo retornar no céu para buscar os seus filhos. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, ele esperava pelo momento em que todo o mal será derrotado e a morte será destruída. Isso levou o apóstolo Paulo a escrever em uma de suas cartas a seguinte pergunta: onde está, morte, a sua vitória? Em Romanos 7,13, algo que hoje cantamos até em lindos hinos e também aqui em 1 Coríntios. E neste ponto, fica duas indagações. O que significa a volta de Jesus para você? Por que a morte é um problema tão grande para o ser humano? Essas duas perguntas serão respondidas no transcorrer deste nosso estudo. É bom que entendamos que após a queda do homem, a morte passou a ser o maior mal que temos que enfrentar. O pecado nos proporcionou a vulnerabilidade diante da morte. E que, devido a isso, já perdemos até tantas pessoas queridas e sofremos por isso. Porém, a morte de Cristo, a sua ressurreição, nos garante aí futuramente uma suprema vitória sobre o pecado e também sobre a morte. É com essa esperança, é com essa certeza que o apóstolo Paulo ele evidencia ao dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? E nesse caminhar nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título Esperança Judaica versus Expectativa Grega. Esperança judaica versus expectativa grega. Para melhor compreensão deste tópico, é necessário entendermos qual é a sua contextualização. A carta aos Coríntios, ela foi escrita a uma igreja que estava sendo influenciada, e muito influenciada, pela cultura grega, porque Corinto estava na Grécia. Neste ponto do estudo, nós veremos uma distinção entre a perspectiva judaica e a perspectiva grega sobre o corpo. Os judeus acreditavam que o corpo era a parte integral da pessoa, enquanto os gregos
acreditava que o corpo era uma prisão para a alma. Essa diferença de perspectiva afeta a crença na ressurreição, visto que os gregos, eles não acreditavam na ressurreição, pois acreditavam que o corpo ele era imperfeito. Mas o apóstolo Paulo, ele vem aqui, neste capítulo, para responder às objeções dos coríntios. Ele usa argumentos bíblicos e teológicos para defender a ressurreição dos mortos. Ao observarmos a estrutura desta carta aos coríntios, vamos perceber uma curiosa ênfase ao corpo. Assim, então, podemos ver. Primeiramente, ele vem e faz uma apresentação, 1 Coríntios de 1 a 9. E tem as divisões na igreja, 1 Coríntios de 10, de 4 a 21. Problemas de imoralidade, no capítulo 5. Problemas com processos judiciais, no capítulo 6. As questões relacionadas com o corpo tem ali no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. As questões em torno do casamento cristão, no capítulo 7, ali todo. A liberdade cristã e a questão da comida, no capítulo 8, vai até o capítulo 11. As questões em torno do culto, né, com roupas, comidas, ali do capítulo 11 até o 14. A ressurreição dos mortos entra aqui no capítulo 15. E aí também tem a coleta com necessidades e a conclusão da carta que estaremos estudando mais à frente. Seria um exagero dizer que a maior parte da carta trata de questões em torno do corpo? Parece que não, por isso não é surpresa que Paulo gasta 58 versículos para discutir exatamente a temática da ressurreição do corpo. Como já falamos antes, Paulo ele trabalhou na cidade de Corinto após a sua passagem pelo Areópago, lá em Atenas, como retrata o livro de Atos no capítulo 17. Começando pelo Deus desconhecido lá em Atenas, o apóstolo ele pregou para um público ateniense a sua mensagem. Eles ouviram atentamente até o momento em que o apóstolo Paulo falou da ressurreição dos mortos. Atos 17, 31 retrata esse episódio. Segundo a narrativa bíblica, assim que Paulo tocou neste assunto, ele perdeu o seu auditório. Eles logo começaram a caçoar dele, deixando bem claro que sobre a questão da ressurreição, eles não estavam nem um pouco dispostos a ouvir. Atos 17, 32. Usemos essa reação dos atenienses, aquela mensagem da ressurreição, como exemplo do que estava acontecendo também em Corinto, que era na Grécia. O apóstolo Paulo começa afirmando, em primeiro lugar, que a ressurreição de Jesus não foi nenhum fenômeno psicológico, não foi nenhum elemento lendário que começou a se espalhar de um mal-entendido. Não foi uma coisa criada pelo homem. O apóstolo Paulo ele vai falar com bastante objetividade sobre este assunto. O texto que ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 ao 11, diz o seguinte: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim,
como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos. E é isso que vocês creram. Orientando deste modo aquela confusa igreja ali de Corinto, aqueles irmãos, Paulo aqui está enfatizando a sua autoridade apostólica. É ele que deixa bem claro que estaria a partir deste ponto falando sobre a ressurreição. Os gregos não gostavam deste assunto. A cultura grega tinha diversas expressões dualistas. É a do próprio filósofo Platão, né? Que é a mais conhecida, que menosprezava o corpo em detrimento do espírito. É um dualista que rejeita o corpóreo, que o entende como inferior e mau. O corpo era considerado mesmo aí uma prisão do espírito. O desejo de pelo menos uma parcela desses gregos era escapar do corpo e libertar o espírito. Aqui devemos entender que esta carta ela foi escrita por volta do ano 55 da era cristã. Todo mundo sabe que Jesus foi para o céu e avisou que voltaria. Ele deixou claro que um dia estaria definido a concretização aí do seu retorno, ou seja, a sua segunda vinda. No entanto, Jesus não voltou até agora. E algumas pessoas, principalmente naquela época, continuavam morrendo, envolvidos por essa atmosfera helenista. Os crentes de Corinto, então, colocaram em dúvida a ressurreição escatológica dos crentes. Tema que Paulo tem aí em sua pregação, desde o início da sua missão apostólica, com uma leitura aí das duas cartas a Tessalonicenses, como podemos assim verificar. A preocupação daquela igreja de Corinto era saber o que estava acontecendo e a indagação era para entender onde estavam aquelas pessoas que tinham morrido. O apóstolo Paulo, ele começa a sua explicação para aqueles irmãos que, primeiramente, Jesus Cristo, ele tinha ressuscitado de verdade. Ele não tinha aparecido em espírito. Não tinha sido uma visão. Jesus havia ressuscitado em carne e osso e retornado em um corpo diferente, um corpo glorificado. Assim como temos no texto anterior, ele foi visto pelos seus discípulos e mais de 500 pessoas de uma só vez. E se eles quisessem verificar a veracidade de tudo isso, muitos ainda estavam vivos naquela época e que eles poderiam testificar. Paulo, ele ainda acrescenta que ele mesmo teve um encontro com Jesus, lá na estrada de Damasco. Ao contrário dos gregos, os judeus, eles não tinham a mesma perspectiva quanto à questão do corpo. Suas escrituras, apresentavam uma antropologia que dá considerável importância para os aspectos corpóreos da humanidade. Afinal, Deus fez Adão já com o corpo. Em Gênesis 1, no capítulo 1 até o 2, fala assim: não havia nada de errado com este primeiro ser criado. Ele foi feito perfeito, sem defeito de fabricação. Não há em Adão uma oposição entre corpo e espírito.
entre a sua parte boa e uma parte má. Porque ambas as partes pertencem ao mesmo Deus. Após criar o primeiro casal, com corpo e tudo, o Criador emitiu a sua avaliação quanto àquilo tudo. Ele disse que era muito bom. Em Gênesis 1, 31. Depois de demonstrar tudo isso, Paulo vai então dizer o que esta ressurreição de Jesus, o que esta verdade que vem questionar o ditado popular que muitas vezes dizem por aí, onde quem morreu acabou, tem a ver com a esperança após a morte. Por isso, a esperança de salvação que se manifesta nas escrituras judaicas tem lugar para o corpo. Para os gregos, a alma era o alvo da salvação. Para os judeus, não há salvação sem o corpo. Portanto, o clímax dessa escatologia veterotestamentária pode ser encontrada na grande esperança de Daniel 12:2, onde diz que e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. O apóstolo Paulo, então, ele fala àqueles irmãos que estava sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como eles poderiam dizer que não havia ressurreição? Paulo fez essa afirmativa até com um intuito, visto que chegou até ele que algumas pessoas daquela igreja estavam questionando sobre a ressurreição de Cristo. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 13 até o 17, ele apresenta a defesa de sua fé, nos seguintes termos que podemos, inclusive, até assim ler, que diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. O apóstolo Paulo foi direto. O apóstolo Paulo é muito claro. Ele enfatiza em seu argumento que a base da fé cristã não consiste em meras palavras ou em ideias abstratas, mas no fato de que Jesus Cristo venceu a morte, comprovando assim que ele, Jesus, era da parte de Deus e que, de fato, ele veio mostrar que, de fato, ele era o próprio Deus, o Deus presente entre nós. Se tudo era somente uma ideia, aqueles irmãos de Corinto, então, não tinham alcançado o perdão de Deus. Eles não tinham a garantia da salvação. E também, até mesmo, os que haviam morrido não tinham alcançado a salvação. Paulo ele trabalha com a lógica grega, que permeava aquele pensamento daquelas pessoas, como parte da sua filosofia. Realmente, se acreditamos que essa vida é tudo, naturalmente, não há nenhuma razão para que uma pessoa tenha um comportamento ético, altruísta, que leve em conta a pessoa de Deus ou de seu semelhante. Paulo foi muito inteligente na sua defesa da fé. Paulo ele confronta aquele pensamento grego e define
que a grande verdade é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele é o primeiro dentre muitos. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título Um corpo como o de Jesus. Um corpo como o de Jesus. A ressurreição de Jesus é um evento central na fé cristã. Hoje o Salvador, ele ressurge em um corpo glorificado. Dessa forma, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos crentes também. Você poderia, a partir daqui, entender algumas questões importantes que permeiam a fé cristã. O que significa para você a ressurreição de Jesus? Como a ressurreição de Jesus afeta a sua vida? O que você espera para o seu corpo na ressurreição? Olha, é bom a gente entender que há uma doutrina de salvação exclusiva da alma nas tradições judaicas. Justamente porque, para os leitores de Moisés e também os profetas, a existência corporal é essencial, como diz Isaías 25:8. Já que o corpo ele é essencial à vida humana, a salvação significa também salvar o homem inteiro, como o próprio apóstolo Paulo ele escreve com muita clareza na carta aos Filipenses, onde diz que a nossa cidade ela está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20, 21. Paulo usa a linguagem figurada, dizendo que aqueles que morreram, dormiram, visto que a morte veio por um só homem. Paulo, ele vai recordar para aquela igreja do ensinamento em que a morte começou a fazer parte da humanidade por meio de um só homem, a saber aqui, Adão, no momento que ele pecou. Da mesma forma em que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhes pertencem, então, virão aí o fim. Quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo que foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Contudo, submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A verdade, então, é muito clara. Jesus Cristo veio fazer o oposto, o reverso de Adão. Por meio de Adão veio a morte, que passou a todos. Por meio de Jesus Cristo, a vida que vem de Deus. E, portanto, a ressurreição também chegou a todos. Nós ainda não estamos desfrutando aí dessa vida ainda, porque há um processo histórico, um calendário escatológico que, quando for cumprido, e o último ser derrotado aí é a própria morte, como diz aí o texto, então a glória da ressurreição se manifestará. Perceba aqui que Paulo, ele fala
de uma transformação do corpo abatido. Este corpo, para que ele seja o segundo corpo glorioso, como o de Jesus. Se os judeus, com exceção aí dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição escatológica a partir exclusivamente das escrituras judaicas, o apóstolo ele tem um elemento de ainda mais magnitude: a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição como foi aí o caso da viúva lá da cidade de Naim, né, do seu filho, do amigo Lázaro. Eles morreram novamente. Jesus não. Ele se levantou da morte porque ele a derrotou. Sua ressurreição é a glorificação escatológica, que é esperada, como diz lá em Daniel, mas antecipada de maneira proléptica, né, para aqueles que estão dormindo e esperando. Suas aparições posteriores, assim, são semelhantes às teofanias dos tempos dos patriarcas, ou ao fogo da sarça ardente. Jesus ele aparece e desaparece quando quer. Ele entra sem precisar abrir a porta, pois seu corpo é agora o corpo glorificado. Ele pode partir o pão com os discípulos, como fez lá em Emaús. Pode assar alguns peixes, como fez com Pedro, à beira do mar, lá na Galileia. Pode pedir para Tomé tocar as suas marcas, a marca da sua mão, e vai por aí afora. Quando quer, também pode evaporar diante dos seus olhos, ou flutuar na direção das nuvens. E foi assim que Paulo ouviu no caminho de Damasco, em brilho e glória. A ressurreição de Jesus foi inteira, com um corpo também, para um estado de glorificação. Dessa ressurreição de Jesus, é possível também apontar que Jesus ele preservou a sua identidade. Ele era o mesmo que foi crucificado. Teve continuidade. Jesus se levantou sem um corpo físico que poderia atuar sobre a matéria. Paulo insiste na natureza corporal da ressurreição. Houve ali também uma descontinuidade. Era uma forma corporal, mas não o mesmo corpo, já que ele foi transformado por novos poderes e habilidades. O que Paulo argumenta em 1 Coríntios 15 é que a ressurreição de Jesus é o início da ressurreição escatológica. É a primeira de uma série. Seus discípulos ressuscitarão como ele. Além disso, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos seus discípulos. 1 Coríntios 15, de 14 a 18, assim o apóstolo Paulo retrata. Negar a ressurreição dos discípulos seria, então, negar a ressurreição do próprio Jesus. Quem adotasse tal caminho era para Paulo o mais miserável dos homens. 1 Coríntios 15, 19. Pois se Cristo não ressuscitou, então era vã toda aquela pregação, e vã também a pregação deles. O apóstolo vai chamar a atenção para a postura incoerente daqueles irmãos de Corinto. Lá, entre eles, havia um grupo um tanto estranho, que estava até batizando em favor dos mortos, e possivelmente, em algumas ocasiões, batizando até os próprios mortos. Por esse motivo, Paulo ele questiona que eles estavam praticando aquelas coisas, depois dizendo que não tinha ressurreição. Paulo questiona aquela estranha lógica daqueles irmãos. Paulo afirma que ele tem a esperança da ressurreição e, por isso, enfrentava a cada dia a morte. E, por isso,
ele tinha sofrido por causa do Evangelho. Isso tudo ele fazia por causa de sua convicção na ressurreição. A terceira questão a ser discutida neste capítulo é como será essa ressurreição. Então, o apóstolo ele vem e fala de um corpo glorificado, um corpo específico para a ressurreição dos mortos. Segundo o apóstolo, aquele corpo que era corrompido após a morte ressurgirá em um corpo incorruptível. O corpo que desceu em desonra ressurgirá em glória. Desceu em corpo natural e ressurgirá em um corpo espiritual. Paulo, ele prossegue dizendo que essa situação é melhor entendida quando compreendemos a realidade de Adão, visto que o primeiro homem, Adão, tornou-se aí um ser vivente. O último Adão, que é Cristo, um espírito vivificante. Adão era do pó da terra. O segundo homem, que é Cristo Jesus, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Desta forma, irmãos, a grande esperança nossa é a ressurreição dos mortos com um corpo que nunca mais será destruído, como é o nosso corpo limitado e com uma certa aí data de validade. Paulo, ele finaliza o seu ensinamento dizendo que quando tudo isso se cumprir, a morte, ela será destruída pela vitória. Então, naquele dia, cantaremos: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta nossa 7ª lição da revista Palavra e Vida. Neste texto que nós estudamos aqui, vimos que a ressurreição de Jesus, ela foi um evento corporal, que é essencial para a fé cristã. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que os crentes ressuscitarão com corpos glorificados. Pela ressurreição de Cristo, temos a esperança de vida eterna. Essa verdade tem implicações importantes para a vida cristã. Se os crentes acreditam que seus corpos serão ressuscitados, eles devem tratar os seus corpos com respeito. Os crentes devem cuidar dos seus corpos física e espiritualmente. Nós devemos usar nossos corpos para servir a Deus e também ao próximo. É muito importante para nós, cristãos, vivermos uma vida que glorifique a Deus com os nossos corpos. Cuidemos de nossos corpos, física e espiritualmente. Usemos nossos corpos para servir a Deus e também ao próximo. O embate entre a expectativa judaica e a expectativa grega não terminou. Nos tempos paulinos, elas existiam. E até os dias de hoje, ainda encontramos um dilema parecido em uma falsa dicotomia que eventualmente surge entre os crentes a respeito da relação entre o corpo e o espírito. Uma igreja que nega o corpo despreza uma das principais esperanças do Evangelho de Jesus. Há um lugar para o corpo
no plano de Deus para cada um de nós. O nosso corpo não é a fonte ou a essência do mal. Tem muita gente que acha que o que existe de ruim e de mal está ligado ao corpo. Isso não faz sentido, visto que este corpo que temos foi dado por Deus e foi Ele que cuidou de tudo isso desde o ventre da nossa mãe. O pecado não está ligado somente ao corpo. Ele atingiu ao homem como um todo. O pecado não escolheu um compartimento do ser humano para habitar ali. Esse tipo de pensamento não é bíblico. Por isso, faz todo sentido aí a ressurreição, pois somos parte do corpo e também parte não corpórea. E que alguns até dividem, né, em alma e espírito. Quando fomos resgatados, transformados e recuperados por Deus, não faz sentido aí somente uma parte. Por isso, o corpo será ressuscitado para que integralmente nós compareçamos diante de Deus numa forma glorificada. E assim chegamos, irmãos, no nosso momento de pensar e agir, com 3 questões. A primeira delas: quais seriam as razões para Paulo gastar aí tanto espaço nesta carta para o tema da ressurreição dos mortos? Olha só, o capítulo 15, ele funciona tanto como uma crescente, né, na carta de Paulo, como um ápice da exposição psicológica do apóstolo. Ele fornece a chave teológica que revela a mente do próprio apóstolo e seus leitores aí, para explicar a estrutura de sua ética. Para o apóstolo Paulo, tudo o que ele disse nessa carta depende da realidade histórica da ressurreição física de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o ápice, sem a qual seu sofrimento e morte não fazem sentido algum. E em razão da qual a graça restauradora concedida por Deus, a sua criação agora é revelada. Por causa da ressurreição de Cristo, seus seguidores têm esperança de vida eterna na presença de Deus. Uma vida que já iniciou e que provocou o seu poder na comunidade de Cristo. Os cristãos que se tornaram parte do corpo de Cristo e recebedores de seu Espírito têm aí a garantia de que serão ressuscitados dentre os mortos em Cristo Jesus. O segundo momento para a gente pensar e agir: por que negar a ressurreição escatológica dos mortos é igualmente negar a ressurreição histórica de Jesus? É um caso a pensar, já que a ressurreição escatológica, ela trata da ordem dos acontecimentos. Nesse momento, né, glorioso de Jesus, em que primeiro houve a sua ressurreição e, em seguida, a transformação dos que estiverem vivos. Os 2 episódios correspondem àquilo que aprendemos como ressurreição para a vida eterna. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e jamais morrerá novamente. Ele foi o primeiro de todos, abrindo o caminho, mas a sua vinda será agora a vez daqueles que neles dormiram e aguardam a ressurreição. Ele é o nosso precursor, é o penhor de quem também, que nós também estaremos ressuscitando ou seremos transformados se estivermos vivos durante
esse grande evento. Negar a ressurreição escatológica dos mortos é igualmente negar a ressurreição histórica de Jesus e também o plano da salvação a nós preparados por Deus. O terceiro ponto para pensar e agir: qual é o papel do corpo no plano da redenção de Deus? Bem, Paulo, ele faz um contraste entre Adão e Cristo Jesus. Naturalmente, semelhante a Adão, nasceremos com um corpo terrestre, sujeito à morte e aos desgastes físicos. Foi por este corpo que entrou o pecado no mundo. E, por conseguinte, a morte. Já em Cristo Jesus, na sua vinda, nós recebemos o corpo espiritual, que está isento de qualquer tipo de desgaste físico e do pecado. Ele será espiritual, celestial e imortal. Se todos hão de morrer por causa de um homem, Adão, todos morrem em Cristo, que morreram em Cristo aí, não é? Ressuscitarão por causa de um homem, Cristo Jesus. Por estarmos unidos a Adão, haveremos de morrer, mas aquele que está unido a Cristo há de ressuscitar para a vida eterna. Paulo poderia, se quisesse, ter dito apenas que aqueles que estão em Cristo Jesus, após a ressurreição dos últimos dias, viverão eternamente em um corpo glorificado para Deus. Que este ensinamento de Paulo, que é muito importante para a doutrina cristã, possa estar transformando a sua vida no entendimento do plano salvífico de Deus para a humanidade. Glória a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos firmes e constantes e sempre abundantes nesta vida. E, por fim, gozarmos a vida eterna com Jesus, na nossa morada celestial, preparada por Deus desde a fundação deste mundo. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para que você se inscreva no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Isso é muito importante para o canal. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 8, com o título A Assistência Social. A Assistência Social. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?